Boa noite. Acredito que agora dê certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Érica. Aí, Rodrigo, só clicar aí, pedir para ingressar, por gentileza. E aí, João? Aí. Agora sim. Agora foi. Vamos aguardar que agora foi. É isso aí. Agora sim, hein? Agora deu. Tudo bem, Rodrigo? Demorou, mas deu certo, né, Capela? Demorou, mas deu certo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bom, tudo bem contigo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, cara. Tudo em ordem. Hoje eu fiz home office, estou aqui Aí, e tudo sob controle. maravilha, que bom. Tô vendo que tem uma turminha aí já ingressando. Acho que podemos começar aqui, né, Capela? Podemos, vamos lá. Bom, Rodrigo, então vamos direto ao ponto. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela participação. As pessoas, enfim, é um momento bastante interessante para falarmos aí dos men pens e também das principais alegrias, compartilharmos aqui um pouco esse roadmap para os jovens executivos ou para quem está nessa carreira, nesse dia a dia. Se apresenta um pouquinho, Rodrigo, por favor, fala quem é o Lógico. Rodrigo, e depois a gente já começa a entrar nos temas, assim. Legal, não, com certeza, Capela. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, pessoa ilustre, pessoa do bem. Muito bacana estar sempre interagindo contigo e com o povo que te segue aí. Trabalho muito bem feito que você faz, né? Eu que Antes de agradeço. começar, dois disclaimers importantes, ou seja, eu estou aqui como o Rodrigo Ferreira, pessoa física, né? Então, não estou representando aqui, seja a Petrobras, ou Siemens Gamesa, ou GE, as empresas pelas quais eu passei, ou a opinião dessas empresas, a posição dessas empresas, mas sim a minha opinião pessoal, né? E os meus conhecimentos que eu aprendi ao longo dessa jornada por essas empresas, ok? E um outro disclaimer, acho que sempre importante, ainda vivemos um momento muito forte na pandemia, então espero que todos estejam bem, antes de mais nada, se protegendo devidamente com as devidas precauções e tomem a vacina quando chegar a vez de vocês, né? Quando todo mundo estiver vacinado, a gente volta a ter aquilo que a gente chamava de vida normal, talvez um pouquinho diferente do que a gente conhecia como vida normal, mas muito mais próximo daquilo que a gente está acostumado para poder tomar um café, para poder almoçar e ter esses bate-papos, além de virtuais, também pessoalmente, né, Capela? É verdade, não vejo a hora, né? Ninguém vê a hora, tá todo mundo cansado, né? Mas É falta isso aí. pouco, graças a Deus. Falando, falando um pouquinho de mim, então, de uma forma breve, e aí a gente faz um bate-papo bem aberto, né? A capela, com a turma aí também, aberto a fazer Isso, pergunta, né? Mas eu tenho aqui já acumulado 20 anos de carreira, ou seja, jovem profissional, mas nem tanto, né, Capela? Assim como você também. A gente está no comecinho, mas não tão no começo, assim, na nossa carreira, por assim dizer. Já são 2 décadas verdade. aí de mercado em que eu pude ter o prazer de trabalhar entre GE, 13 anos na GE, onde tive o maior ciclo, também na Siemens Gamesa, né, onde nós tivemos a nossa interação aí recentemente, e por último na Petrobras, tá? Então, basicamente uma carreira construída muito no mundo de energia, tá? Seja energia eólica e óleo e gás, e também praticamente toda a carreira minha é feita na área de operações, ou seja, eu trabalhei muito na área de suprimentos nos últimos anos, mas também no início da minha carreira, nos primeiros 10 anos, já fui gerente de planta, black belt, no momento que a JET tinha muito forte aquele conceito de Six Sigma, Lean, melhoria de processos, digitalização e tudo mais. Eu trabalhei nisso daí, já fui gerente de serviços, né? Tendo um time espalhado para tudo quanto é canto no Brasil. Minha primeira experiência gerenciando pessoas foi com times remotos, então nunca imaginei que aquilo seria uma experiência para mim, para o que a gente está vivendo hoje, né? Remotamente, todo Verdade, mundo espalhado, sem a gente estar pessoalmente no dia a dia. verdade, Rodrigo. Quem esperaria, né? É isso aí. Esse é um pouquinho de mim, então, né? E
E eu acho que aqui é um bate-papo aberto. Eu queria compartilhar com vocês, e assim como o Capela também, um pouco do que a gente acertou na nossa carreira, aquilo que a gente também entende que poderia ter feito melhor, aquilo que nós identificamos como eventuais erros, tanto de carreira ou em alguma outra esfera. Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre bacana para ajudar a turma aí a conhecer o caminho das pedras sem ter que dar as mesmas testadas que nós demos, né, Capela? Exato, sem cometer os mesmos erros, né? Mas foram com eles que nós Exatamente. aprendemos, né? Bom, Não, com Rodrigo, certeza, eu acho que para a gente fundamentais. começar, vamos falar então um pouquinho, se você puder comentar, eu comento também, a gente faz um joguinho de tênis aqui, a bola para um Gosto. lado e para o outro. Eu acho que a gente poderia começar falando qual o principal marco, assim, para a nossa carreira em termos de liderança, em termos de executivo, em termos enfim, de carreira mesmo. O que mais marcou, assim? Algum grande feito que marcou, que você entende que vai fazer diferença na vida de quem está nos ouvindo aqui hoje, independente das pessoas. Eu vi que aqui nós temos muita gente boa, inteligente, temos aqui a Laís, querida Laís, que trabalha também nessa mesma área. Temos aqui o Fernando da área de tecnologia, a Adriana, que trabalhou com a gente também, Uma a, turma a doutora boa. Rutiana, que tem os consultórios odontológicos. Tem bastante gente aqui que a gente pode dar um recado bem legal. Vamos lá. Olha, eu diria o seguinte, né, Capela? Acho que uma virada assim, a gente sempre tem um day one na carreira, quando a gente fala assim, pô, ali eu dei uma porrada e acertei bem, né? Talvez se eu não tivesse aceito aquele desafio, ou não tivesse feito aquilo, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas se eu olhar para trás, eu acho que foi quando eu aceitei o desafio na minha época de GE de enfrentar o início da cadeia eólica no Brasil, né? Eu lembro em 2011, quando eu estava trabalhando numa divisão química da GE, né? Estava bem, estava com uma super reputação, estava na minha zona de conforto já, estava super bem com o CEO do negócio, com o CEO lá fora da divisão. Tinha acabado de comprar uma casa na Granja Viana, ou seja, pô, comprei uma casa, gastei uma fortuna reformando a casa, ampliei a casa, ficou linda a casa, estava trabalhando do lado, né? Estava feliz. Ou seja, não tinha motivo nenhum para querer mudar dali, né? Tava com a vida feita, tava tranquilo. Uma divisão que, quando caía muito, caía, sei lá, 5% year over year, quando crescia também não crescia muito, 5%. Então, eu diria que a minha vida naquele momento, minha carreira era como se fosse uma poupança, né? Ou seja, sem grandes riscos, não tinha lá grande emoção, caísse, caía pouco, subia, subia pouco, tudo mais ou menos sobre o que a gente chama de controle, vamos dizer assim, né? Tava com a casa do lado, a vidinha feita ali do lado, 15 minutos de carro, até que chegou um convite para mim de dentro da GE para começar o negócio de energia eólica no Brasil. Ou seja, em 2011 não existia praticamente energia eólica. Eu já tinha ido para viagem para fora do Brasil, em que eu tinha visto aqueles ventiladores grandes, né? Mas que eu achava muito curioso, muito bacana, mas eu nunca tinha parado para aprender um pouco mais em profundidade o que era aquilo. E quando me convidaram, falou: esse mercado vai crescer muito, energia renovável vai crescer muito, o Brasil tem um vento maravilhoso, isso aqui tem um futuro muito bom e a gente quer que você comece o negócio com a gente. Beleza, qual que é a estrutura então? Por enquanto é só você. Não, mas peraí. Não, vai ter um chefe em cima, que é o CEO que a gente está trazendo dos Estados Unidos, vai ter mais o diretor de projetos, enfim. Não tinha praticamente ninguém, era um negócio incipiente e que o desafio era conseguir fazer um desenvolvimento da cadeia de fornecimento do zero e montar um time do zero. Então, naquele momento eu pensei, pô, isso é pauleira, né? E se não der certo? E se esse negócio de energia eólica no Brasil, que é um país tão instável, né, acabar não vingando? Eu vou deixar o meu ganha-pão ali do lado, na divisão que eu estou do lado de casa, tá tudo tranquilo, eu estou com a vida feita, e apostar num negócio aqui que é meio futurístico, né? Meio Jetsons naquela época. E aí você falei, você quer saber?
acho que está na hora de arriscar um pouquinho mais, vamos para emoção. Por quê? Porque no final das contas, eu ia fazer praticamente uma startup estando dentro da mesma empresa, dentro do mesmo conglomerado, uma empresa enorme, de grande porte mundial, com bala na agulha para poder investir, né? E eu resolvi assumir o desafio, né? E aí assumir o desafio implicou para mim ficar 6 meses praticamente fora de casa. Fiquei viajando para tudo quanto é canto no Brasil, explicando para potenciais fornecedores o que era aerogerador. Ninguém sabia o que era aerogerador naquela época. Ninguém sabia o que era energia eólica. Convencer os caras a investir algum tempo e capex em projetos de desenvolvimento de componentes para essa indústria, quando a indústria de óleo e gás era muito rentável e outras indústrias muito rentáveis no Brasil, era o parto da montanha, era quase que ajoelhar no milho para pedir, pelo amor de Deus, investe para produzir para mim. Então foi um começo muito árduo, muito difícil, mas eu aprendi ali a montar um negócio do zero. E uma coisa que eu aprendi, né, Capela, que isso me marcou, foi aprender o olhar do dono, porque quando você está num negócio que você está começando, você é de tudo um pouco, você é desde o diretor até o office boy, né? Então ali tinha que fazer de tudo, cara. Você tinha que ver se tinha caixa para gastar, o quanto você tinha de capex para investir, o quanto você tinha que contratar, o que você tinha que fazer para começar a entregar os primeiros aerogeradores, para você ser competitivo. Então foi uma jornada árdua, mas foi muito compensadora. Quando eu olho para trás, eu diria que esse foi o grande momento de mudança para mim, porque eu saí da zona de conforto, né? Se eu falasse, olha, não quero sair disso aqui, talvez eu tivesse naquele negócio até hoje, não teria aprendido muitas coisas diferentes, não teria vivido a quantidade de emoção que eu vivi, estaria com certeza com metade dos cabelos brancos que eu estou hoje, mas talvez com muito menos aprendizado, reconhecimento, enfim, bagagem do que eu acumulei nesses anos de roller coaster nessa indústria mais dinâmica que cresceu muito nos últimos anos. Eu imagino o quão desafiador foi, né, Rodrigo? Porque esse período curto que eu passei na empresa desse segmento, né, cara, que nós trabalhamos juntos, eu via o quão escasso era, né, o tema de fornecedor, o quão difícil e quão poucos são os fornecedores no Brasil, né, desses insumos, desses equipamentos. E, então, imagine em 2011, na era que o Brasil estava indo super bem, que o mercado brasileiro estava bombando, uma era Lula, né, enfim, politicamente o Brasil também estava nadando de braçada naquela época, enfim, estava tudo muito bem. Hoje, então, isso deve ser bem complicado, imagine naquela época. Eu acho também, compartilhando meu Day One, foram vários Day Ones também, eu acho que o primeiro dele foi quando eu tive, todos eles ligados muito a decisões, né? Quando entrei na Ernst Young, foi o Day One, que eu fui fazer um intercâmbio lá, eu decidi que eu abriria minha escola de inglês, na periferia de Osasco, voltado para a classe D e E, lá meus 19 anos, e paralelo a isso eu mudaria e iria como auditor para a Ernst Young. Eu acho que esse foi um Day One importante. Outro Day One importante foi quando eu também estive na Veolia Water, que é uma empresa francesa. Foi quando, lá onde eu digo, subi algumas escadas, alguns degraus, um degrau importante, digamos, da minha carreira, para assumir uma posição de gerência. E quando também eu saí de lá para vir para a MC. E, enfim, para cada movimento da carreira, eu costumo dizer que são day ones importantíssimos para a gente crescer, para a gente aprimorar. Eu jamais imaginaria que faria esse movimento também, de voltar para uma mesma empresa que eu trabalhei 8 anos, ainda mais eu que era um cara que sempre olhava para frente, não queria estar na zona de conforto, mas a zona de conforto também, algo que eu aprendi muito, ela depende muito da gente, né? Quando nós nos colocamos na zona de conforto, você conhecer a pessoa que você trabalha, você ter respeito por ela, não é zona de conforto, deveria ser obrigação, né? Que a gente tem que ter em todo lugar, mas a vida não é assim, né? E o mundo corporativo não é assim. Mas a zona de conforto é quando a gente realmente se acomoda e acha que está tudo bem e vamos seguir assim. Se passar 10 anos eu estiver aqui ganhando isso, dessa maneira tá legal, aí sim eu entendo que seja. Mas muito legal. E aí, Rodrigo, um outro ponto que nós poderíamos entrar aqui é se nós fôssemos, qual foi o seu líder que mais inspirou assim a sua carreira, cara? A pessoa que você teve como líder, não precisa falar o nome, mas o perfil dessa pessoa, a maneira como ela te instruiu ou que deu broncas, enfim, qual foi essa pessoa memorável assim para você desses 20 anos de vida profissional?
Olha, esse é um bom ponto. Assim, eu tive grandes líderes, viu, Capela, e isso eu acho que é uma bênção, na verdade, porque, assim, eu tive tantos bons líderes ao longo da minha carreira que o dia que eu tive um chefe, aí eu descobri que era um chefe. E aí eu falei, caramba, como eu fui sortudo até agora, né? Porque eu tive tanta gente boa que pôde me mentorar, que pôde me dar coaching, que pôde me fazer crescer, que eu estava mal acostumado realmente. O dia que eu tive alguém que não tinha essa habilidade de colocar uma missão, colocar propósito, de botar uma visão de longo prazo e engajar, eu falei, meu Deus do céu, como eu fui uma pessoa sortuda de ter tido grandes líderes ao longo da minha carreira. Então, eu poderia realmente citar vários, mas um em especial é o nome dele, sem problema nenhum citar. Talvez essa mensagem um dia chegue a ele, mas foi o Tadeu Juste, na divisão da Geowater, nessa época minha de Cotia, né? Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim para uma posição de gerência mais sênior, quando nem eu acreditava em mim. Então, teve a crise em 2008 do subprime nos Estados Unidos, e aquela crise causou uma enorme desvalorização do real naquele momento, e aquela divisão que eu trabalhava vendia tudo em reais e comprava quase tudo em dólar. Então, o que aconteceu? Teve um desajuste nas contas da empresa que foi brutal, ou seja, as margens que eram boas do dia para a noite ficaram 20% negativas e por aí vai, né? E aí o negócio precisou reajustar a estrutura, precisou fazer um downsizing muito importante, e eu sempre tinha trabalhado com posições em Black Belt, com outras posições em que eu liderava por influência, eu não tinha um time embaixo de mim, né? E aí, naquele momento, o Tadeu ele fez uma reestruturação, né, na companhia, no negócio, e me deu uma responsabilidade grande, uma gerência sênior. Eu era moleque ainda, tinha, 28 anos, né? E naquele momento eu falei, pô, Tadeu, você tem certeza, né? Porque assim, pô, o cara tá louco, né? Pô, moleque, responsabilidade grande, ainda não tinha tido experiência gerenciando gente e do dia para a noite ia ter um time espalhado em alguns locais da América Latina e tomando conta do dinheiro da companhia. E eu lembro muito bem, ele falou, Rodrigo, eu sei que você não está pronto. Tá? Ele foi muito sincero, ele podia ter me engambelado, podia ter falado alguma mentira qualquer, alguma dessas palavras motivacionais que estão no dia a dia nosso aí, que a gente está tão acostumado. Eu falo, não, Rodrigo, eu tenho plena ciência que você não está preparado, né? Só que é o seguinte, a gente sabe que você vai errar, tá? Só que a gente vai estar perto para te apoiar e você ficar do tamanho da cadeira o mais rápido que puder, né? Então ali eu senti um apoio tão grande dele, do tipo, puxa vida, ele está aqui do meu lado, ele sabe que eu não estou do tamanho da cadeira, ele sabe que eu não estou pronto ainda, mas ele está aqui do meu lado para, lógico, contanto que eu não quebre a companhia, né? Mas observar os meus erros, ajudar a resolver eles e reduzir o gap que eu tenho para essa posição e poder aportar valor para o negócio o mais rápido possível. Então, eu me senti absolutamente acolhido, né? Então, muito do que a gente fala hoje de empatia, altruísmo, ter a preocupação com o próximo, o Tadeu teve ali, mesmo não apenas como sendo o meu chefe, mas como um ser humano. Ele estava entendendo a minha preocupação, entendendo a minha frustração, né, com ainda não estar do tamanho adequado, mas ele foi altamente acolhedor e me apoiou. Então, eu achei aquilo sensacional. E todas as vezes, todas as oportunidades que eu tive ao longo da carreira de poder apoiar as pessoas a chegar no tamanho da cadeira, eu procurei fazer o mesmo, me inspirando muito nele, naquilo que ele fez. Então, o famoso walk the talk, ele é muito importante porque quando você passa por essa experiência, depois você tenta replicar coisas boas também. Então, aquilo me marcou muito e eu procurei sempre replicar esse conhecimento com o Tadeu. Entre outras coisas, ele era um cara absolutamente positivo, ou seja, o mundo podia estar caindo em volta e ele estava com um sorrisão ali, espalhando bom humor, espalhando positividade, espalhando bons sentimentos para todos. Então, eu acho que isso fazia muita diferença também e eu procurei me espelhar sempre que o mundo está caindo. Posso não estar com aquele humor, aquele sorriso lindo, maravilhoso, mas pelo menos um sorrisinho amarelo dá para ter e poder levar, né? Boa, eu concordo. Isso do walk the talk
é super importante, né? Eu escrevi até no artigo dessa semana isso, que quando nós estamos dispostos a dar para o outro aquilo que a gente tem de melhor, eu não estou falando aqui numa linguagem poética, numa linguagem religiosa, estou falando de verdade numa linguagem laboral, de trabalho. Quando a gente está disposto a ser útil, a servir o outro no trabalho, a estar disponível para o outro, independente da posição ou do crachá, isso vem para nós de uma maneira muito automática, né? A gente recebe isso das pessoas que trabalham com a gente e é a mesma coisa na nossa vida. A pessoa que marcou muito na minha vida profissional foi como gestora foi uma mulher, o nome dela é Érica. Aliás, as Éricas que eu já trabalhei foram todas muito boas profissionais, mas essa foi uma Érica que me olhou para mim quando eu era um auditor, um simples auditor na Veolia, e ela me deu a oportunidade de assumir uma cadeira, que é a mesma coisa que você, né? Eu era cliente dela, ela brigou, falaram com o headquarter, o primary team da Ernest, para me liberar para trabalhar lá. E isso mudou minha vida, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas um auditor ele tem, e aí eu vou entrar em termos financeiros, um salário muito ruim, muito ruim. Auditor não é um salário, cara, não é um negócio de você ganhar dinheiro. Capela, eu já tive a oportunidade de ser auditor dentro da empresa e eu recusei por causa disso na época. É muito ruim. Você trabalha pra caramba e todo mundo te enche o saco e você não ganha dinheiro nenhum. E nessa Mas época aprende muito, aprende muito. aprende muito, exato. Eu era trainee, eu já tinha virado auditor 1, enfim. E aí falei, caramba, eu não posso ficar o resto da vida nisso aqui, né? E você ser sócio é legal, mas demora 15 anos. E aí é onde você vai ganhar dinheiro quando você é sócio. E aí essa pessoa me deu a oportunidade, foi quando de fato minha vida mudou muito para eu poder também, tanto financeiramente, também profissionalmente. Então sou muito grato, rezo por ela sempre. E isso me trouxe um grande exemplo de vida para que eu faça isso com as pessoas também. Então, nesse momento, eu estou tentando trazer uma pessoa, um estagiário da Bahia, Oh, que mora no interior da Bahia, que provavelmente ele vai ouvir essa live. Eu estou muito feliz de conseguir trazer ele para o meu time, que eu conheci ele aqui no Instagram, fazendo uma live, que ele me convidou, e estou levando ele para trabalhar com a gente, vai mudar para São Paulo, e espero que tenha uma trajetória brilhante. Eu acho que é isso que a gente, como gestor, tem de maior prazer na vida, que é ver o nosso time voar, é ver as é isso aí. pessoas felizes, mudando de vida. Essa é a grande inspiração, né? Exatamente, exatamente. Bom ponto, Capela. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de legado, né? E isso eu queria depois ouvir de você, mas assim, a minha visão de legado é o seguinte: você entregar os números financeiros ou entregar os resultados, eu acho que não é nenhum legado, é obrigação, você é pago para isso, né? Então, você tem uma missão todos os anos, você tem os seus goals and objectives, você tem os seus números a entregar. Então, é o tipo de coisa, missão dada, missão cumprida, são coisas que você tem que entregar. Mas quando você olhar para trás, eu acho que a forma como eu penso, né? Legado é sempre o que você fez de diferença na vida das pessoas, tá? Porque quando você faz a diferença na vida das pessoas, isso replica o famoso walk the talk que a gente acabou de falar. Essas pessoas, elas se tornam melhores, sejam para si próprias, seja para a companhia, né? Porque elas vão procurar replicar aquele modelo de boas práticas, aqueles modelos de boas coisas que você procurou passar para elas, para dentro da companhia e para onde ela vier trabalhar depois. Então, eu penso muito sobre o legado, e quando eu olho para trás, as pessoas que puderam crescer, para mim esse é o grande legado. As pessoas que puderam Isso. evoluir, estar sentando em cadeiras cada vez mais de responsabilidade, ou felizes naquilo que elas fazem, né? E fazendo com excelência, tendo devido reconhecimento, para mim isso é o legado. São as pessoas que a gente, de certa forma, deixa um pedacinho nosso para elas e faz elas evoluírem também junto com a gente. São as medalhas que a gente acumula na vida, né? Exato, exato. Rodrigo, outro ponto importante é qual foi, e aí nós vamos entrar, porque nós somos também, nós erramos muito também. Hoje eu fiz uma palestra de manhã numa empresa alemã, fui convidado, fiquei muito feliz para falar, foram 60 profissionais, fiquei 62, fiquei muito contente, porque eu fui falar sobre digitalização, que é inovação, sobre pessoas e carreira. E aí eu falei um pouco sobre felicidade, falei um pouco sobre família, sobre valores, né? Porque você não tem como falar de carreira, de pessoas, se você não falar disso. É muito É importante. Eu lógico. acho que hoje aquele discurso abraça uma árvore não existe mais, né? As pessoas cansaram disso. Então a gente tem que falar a vida como ela é, que às vezes é doloroso, mas precisa ser dita.
E diante disso, o que você, como gestor, cara, na sua vida profissional, cometeu de erro em termos de liderança, que você fala, meu, se eu pudesse, talvez não voltar ao tempo, porque isso não existe, mas isso me disciplinou ou me doutrinou para que eu não fizesse mais esse tipo de erro, né? O que você poderia, você lembra alguma coisa agora? Se não lembrar, eu posso falando primeiro, Não, mas o que lembro. você Pô, colocaria? eu errei pra caramba. E isso eu falo com absoluta tranquilidade. Eu acho que a vida profissional, né, a vida de uma forma geral, a gente se cobra muito, né? O ser humano, não pode errar, é feio, é ruim, é embaraçoso. Eu acho que a vida, na verdade, é um balanço. Você tem que acertar muito mais que errar. Se o que você acertou trouxe muito mais benefício do que aquilo que você errou, você está no net positivo, né? E a vida que segue. Se você não está errando, significa que você não está acertando grande, você não está acertando o suficiente, porque você não está se arriscando, você não está indo além, você não está inovando, né? O processo de inovação, o processo de fazer as coisas fora da caixa, de pensar além, algumas vezes você acaba errando, né? Eu acho que eu tive um erro grande recentemente, por exemplo, em que nessa questão de crescer, carreira, etc., tal, chegou para mim um desafio em comecinho de 2019 de assumir a operação da América do Norte, numa empresa que eu estava recentemente, na Siemens Gamesa, né? E assim, o tamanho do desafio é enorme. Por quê? Porque a cada turbina que o negócio estava vendendo, estava entregando um prejuízo enorme por condições mercadológicas diversas. A gente vai se lembrar que em 2019 o presidente dos Estados Unidos era o Donald Trump. O Donald Trump era completamente avesso a energias renováveis e ele também não tinha muito apreço pela China, como a gente bem sabe, né? E por azar ou por sorte, não sei, só o futuro vai nos dizer, naquele ano em particular, em 2019, a empresa tinha vendido um volume recorde de 4 gigawatts de energia. Para dar uma ordem de grandeza, esses 4 gigawatts é o equivalente a 2 anos do volume de todo o mercado brasileiro, espalhado entre os 6 concorrentes desse mercado no Brasil. Ou seja, a minha empresa sozinha tinha vendido o equivalente a 2 anos do mercado brasileiro, todo o mercado. Então, era um volume imenso, só que um volume imenso com enorme prejuízo, porque a gente tinha acabado de passar por uma política de aumento de impostos contra a China, anti-dumping do Donald Trump. Então, a cada aerogerador entregue um cheque junto com o cliente com um prejuízo muito grande. E ali o presidente Américas me chamou, Rodrigo, eu preciso que você faça a mesma coisa que você fez no Brasil, tem carta branca para fazer. Eu falei, beleza. Olha que desafio lindo, fazer um turnaround, fazer um negócio grande, uma operação gigante. Era o maior volume da organização no mundo naquele ano, então eu achei muito legal o desafio e cheguei em casa e falei, estamos indo, né? Pensei também nas crianças, pensei, pô, crescer nos Estados Unidos, já economiza a escola de inglês, vai lá, aprende, fica fluente. Quem sabe amanhã resolve ficar pelos Estados Unidos e faz faculdade lá, cresce por lá, ou resolve virar cidadão do mundo, não sei, mas eu acho que é uma experiência legal, né? Só que aí o que eu fiz, né, Capela? Qual foi o meu erro? Eu pensei apenas com a minha cabeça, não pensei com a cabeça da minha família, né? E aí, criança é muito fácil, criança se adapta, mas para minha esposa foi muito difícil. Minha esposa, ela não se adaptou nos Estados Unidos, ela não gostou. E eu acho que o meu grande erro foi tomar uma decisão e forçar essa ida para lá, olhando somente do aspecto profissional, sem olhar dentro de casa se a família está plenamente feliz, se ela está bem ou não. Talvez o que eu teria feito de diferente naquele momento, eu teria ido, ficaria ido e voltando até sentir se eles tinham algum interesse de ir para lá, e aí a gente se realocaria de uma forma definitiva, né? Eu poderia ter ficado viajando no aeroporto, de aeroporto em aeroporto, ia ser algo muito trabalhoso para mim, mas pelo menos a família ia ficar aonde ela estava acostumada, onde perto da família, perto de amigos, da rotina que conhecia e tudo mais. Então, eu acho que aquilo acabou pesando muito para mim, porque quando eu estava no escritório eu estava feliz, o trabalho ele te consome e eu estava conseguindo produzir bem, eu estava conseguindo fazer aquilo para aquilo que eu fui convidado a fazer. A missão estava sendo bem entregue, mas quando eu ia para casa, a infelicidade era muito grande.
Então, de certa forma, no longo prazo, eu senti que aquilo não era sustentável, porque você tem várias bolas que você tem que ficar equilibrando. Você tem a bola a profissão, mas você tem também a sua saúde, tem família, e quando uma delas cai, não passa muito tempo para o resto começar a cair também, né? E eu senti que em breve ia começar a ter problemas nas outras esferas também, porque infelicidade em casa é algo muito problemático. Então aquilo eu errei e poderia ter condenado minha carreira se eu não tivesse decidido voltar para o Brasil de uma forma célere, por assim dizer. Muito bom, Rodrigo. Muito legal mesmo. É, a gente, todo momento, aprende, né? Meu chefe atual diz que, meu CEO, né, que eu tenho um carinho muito grande também, fala que quando ele tinha 30 anos, ele se achava muito inteligente. Hoje, daí, quando ele fez 40, ele viu que ele não sabia nada com 30. E hoje ele tem 50, ele não sabia dele. Ele fala para mim, então, Rafa, fica em paz, que daqui 5 anos você vê que você não sabia nada hoje. Mas é assim, que bom que o tempo passa, né? E a gente aprende e essas coisas a gente precisa viver. Olha, para mim, muitos, eu colocaria aqui um deles, foi como gestor mesmo. Quando eu comecei na minha vida profissional como gestor, eu achava que meu time deveria rodar no mesmo ritmo, ou da mesma maneira que eu assim tinha de disponibilidade, de trabalho. Então, eu sempre fui um cara muito workaholic, né? E trabalhava dia, noite, e cobrava isso do meu time no começo. Então, eu errei muito com isso, porque as pessoas, né? Depois você amadurece, você vê, meu, eu ainda não tenho filhos, mas não é tão Verdade. simples, né? E hoje eu admiro muito as mulheres que trabalham em casa, as mulheres que trabalham numa empresa e que têm filhos, porque não é fácil. Filho é uma bênção de Deus, mas o papel da mãe, os pais também é tão importante como, mas a mãe é a mãe. E ela tem, né, esse lado afetivo que é importante para tudo, mas a criança tem essa necessidade. E eu vejo hoje, né, a pessoa trabalhar e conseguir dar conta da família é um grande mérito, né? E no dia a dia. E eu cobrava isso muito do meu time também na época, e hoje eu enxergo e falo, meu, como eu fui um idiota, né? Se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria diferente, porque não tem o menor sentido, eu ia ficar muito puto se eu estivesse no lugar deles. Mas ok, aprendi, e hoje tem que fazer diferente e ser o melhor que a gente puder como gestor. E outro Com ponto certeza. também, que eu me arrependo, mas faz parte, talvez ter me mexido antes, em termos, né, eu fiquei nessa empresa que eu estou hoje 8 anos, fui para Siemens Gamesa depois, talvez eu deveria ter ido em 6 anos, não em 8, porque daí eu teria eu acho que eu aprendi tanto, foi tão bom essa minha ida, né, apesar de rápida, mas tão importante que valeu a pena cada mês que eu estive lá. Mas enfim, esses são os principais pontos. Que É, legal, que legal. Inclusive, você comentou aí sobre pessoas que têm filhos e tudo mais. E isso eu acho uma coisa muito bacana, inclusive desse momento da gente estar trazendo mais diversidade, trazendo mais mulheres para posições de liderança, porque traz uma outra visão, né, Capela? Como você bem falou, como é que a pessoa consegue equilibrar todas as caixinhas, né? Como é que ela consegue equilibrar tudo ali no dia a dia? E a mulher traz essa visão diferente, de como tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente fica muito focado no trabalho, né? Usualmente, apesar de isso. que eu tento dosar um pouco, então vira e mexe eu faço uma comida junto com os meus filhos em casa, a gente cozinha junto, é uma coisa muito legal. Eu aprendi a fazer bastante coisa na cozinha para ter justamente um pouco mais de presença com os meus filhos e ter um momento com eles em que a gente está fazendo alguma coisa junto, né? Diferente de Sim. estar apenas no PlayStation, que agora minha filha está viciada. Espero que não seja no GTA, hein? Pelo amor de Deus. Não, é no Minecraft, é no Minecraft. E aí vem o pacote PlayStation junto, né? Ela vem com o PlayStation, daqui a pouco me convence a assistir Felipe Neto também, as lives dele sobre Minecraft, e aí vai. E aí vai. Bom, legal. Eu acho que uma outra pergunta, para a gente também não estender muito nossa live de hoje, uma outra pergunta importante é o que você considera, Rodrigo, quando você vai contratar um profissional para trabalhar no seu time, que assim é essencial. Então, meu, eu não abro mão desses valores ou desse perfil, desse profile desse profissional que eu vou contratar. O que você consideraria,
né, hoje? Se na Petrobras falasse para você, ou na Siemens Gamesa, Rodrigo, você tem que contratar uma pessoa que vai ser uma gerente daqui tanto tempo. Quem você, primeira coisa, quais são os soft skills que brilhariam nos seus olhos quando você enxergasse essa pessoa? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, Capela, é a forma respeitosa com que a pessoa se dirige, porque, assim, eu já tive oportunidade de poder liderar muita gente talentosa, mas a pessoa, às vezes, tinha o hábito de pisar no calo dos outros, ou não tratava os outros de forma respeitosa. Então, eu, logicamente, como um superior imediato, a pessoa me tratava bem, mas, às vezes, eu via a forma como tratava ou o time abaixo, ou os seus pares. Então, eu pensava assim, puxa vida, esse profissional não vai longe apenas bajulando o chefe, né? Por quê? Porque em algum momento vão dar um tombo nela, porque ela não trata as pessoas de um modo fair, né? Então, eu acho que a tratativa, a forma de você lidar com as pessoas é algo extremamente importante. Outros soft skills que são muito importantes, que eu considero, com certeza, muita coragem, né? O mundo atual é um mundo extremamente volátil, extremamente complexo. Então, a pessoa ela tem que ter coragem para tomar decisões, ela tem que ter o engajamento, ela tem que ser empoderada, ela tem que ter o famoso empowerment, né? Ela tem que ter a capacidade de ser accountable pelos erros dela, pelos acertos delas, tomar decisões, ir para cima, ter um engajamento, ou seja, um pouco da visão do dono, um pouco de uma visão empreendedora. A pessoa tem um comportamento, logicamente, respeitoso, e dentro desse respeito, ela poder ser um empreendedor, ela olhar o negócio dela, olhar o dia a dia, olhar as atividades como se ela fosse dono do negócio, para mim, conta muito, porque uma pessoa como essa, ela desempenha qualquer função, né? Você consegue tornar ela flexível para fazer várias coisas dependendo do ciclo do negócio. Se o negócio está em expansão, se o negócio está em retração, ou se ele está flat, sem crescimento, você consegue moldar essas pessoas porque ela consegue ver além, ela tem o olho do dono, né? Muito bom. Bom, eu também colocaria, Rodrigo, do meu lado, quando eu vou buscar alguém no mercado, acho que um dos primeiros pontos que eu coloco, que eu busco, que me brilha aos olhos, é que seja uma pessoa que goste de falar, uma pessoa Também. que goste de se comunicar, que goste de falar. Eu acho que isso conta muito no dia a dia, porque quando você precisa de alguém que vai ser um gestor no futuro, essa pessoa tem que ter uma capacidade de se comunicar e vender as ideias muito bem. Com E certeza. no mundo corporativo, ele é um mundo corporativo, muitas vezes ele é cruel. Aliás, na grande maioria das vezes ele é cruel. E poucas vezes ele é muito bom. E você precisa ter pessoas fortes no seu time que encararão essas coisas no dia a dia e terão voz ativa de maneira jeitosa, educada, em se esquivar e defender o time, né? Em defender o time, defender o gestor. Não porque o gestor ou o time precise, mas você precisa se impor para colocar, né, ali o seu espaço. E outro ponto importante é lealdade. Eu costumo dizer para o meu time, falar, olha, com vocês eu vou brigar, eu vou esperminhar, ninguém vai falar nada de vocês, eu vou acolher aqui, ó. Porém, nós nos trancaremos na sala e ó, o chicote vai estralar, porque se vocês estiverem errados ou eu, da mesma maneira eu dou liberdade para me falar, porque para fora não, tem que estar tudo bem, né? Agora dentro de casa não, ali a gente precisa entender um ao outro e defender um ao outro. Outra competência muito importante, e você colocou ela muito bem, é a pessoa ela que seja ambiciosa. Ambicioso não é pecado, Não, ambicioso não é lógico que um não. erro. Ambicioso eu entendo como uma virtude, desde que ele seja sadio, desde que ele não prejudique os outros. Né? Uma pessoa que tem meta na vida, uma pessoa que sabe, né, eu costumo dizer que sempre na minha vida eu terminava de conquistar algo ou criar algo e já estava pensando no próximo. Aí algumas pessoas, você é maluco, você não para, eu não consigo. E eu admiro muitas pessoas que fazem isso também, talvez por me identificar com isso, mas porque eu vejo que são pessoas que nunca vão se contentar com pouco. Entregar um resultado mediano não vai ser o suficiente, porque ela vai querer entregar um bom resultado e lutar pela meritocracia para ela ter dinheiro, para ela ter cargo, para ela crescer e ir atrás dos objetivos dela. E por Lógico. fim, e não menos importante, principalmente na área de finanças, quando eu contrato alguém, eu vejo muito a maneira como a pessoa organiza o patrimônio dela. É engraçado. Mais uma vez eu fiz até a live com ele aqui, o Vitor. Não é Vitor, é o Arthur Bezerra.
que ele foi CEO da Berlitz Escola de Idiomas, a escola mais antiga do mundo, inclusive. E eu participei de um processo seletivo para ser CFO dele, há muitos anos isso. E eu me recordo uma pergunta que ele me fez, que era o seguinte: me fala um pouco do seu patrimônio financeiro, o que, que você tem, como ele é construído. Eu falei, que cara maluco, tá me perguntando isso? E eu gostei, depois eu entendi, falei, meu, é claro que isso faz todo sentido. E hoje eu costumo perguntar, é óbvio que tem a questão de LGPD, que a gente não pode, mas de uma maneira muito discreta, para entender, porque se a pessoa consegue se organizar, né, ela tem uma visão financeira, tem que começar dentro da casa dela. Né? Eu entendo isso, um cara de controladoria que vai controlar os números da organização, ele tem que controlar os números dele bem também. Né? Ele tem que ter pelo menos uma noção de como gerir os números dele. Então, eu acho muito importante isso também. Com certeza. Eu não contrataria um CFO que está no cheque especial. Não dá, né? De jeito nenhum. Você imagina, devendo cartão de crédito, o nome no Serasa, Capela. Não tem condição, né? Não tem Boa. condição. Não tem condição. Bom, Mas bons Rodrigo. pontos, realmente. Acho que o ponto da lealdade também é um ponto muito importante, porque o culture of trust, né? A gente ter o time em quem confiar e vice-versa é fundamental. Não dá para ter agenda oculta no ambiente de trabalho dentro do time, porque time não é as pessoas que trabalham juntas. O time é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. Isso é um time, né? Você trabalhar junto, você pode ser um grupo, mas um time verdadeiro é aquele time que um olha no olho do outro e sabe o que está falando, sabe o que está pensando, porque um confia no outro. Então, realmente, esse ponto eu adicionaria na minha lista também, com certeza. Boa. Rodrigo, então, para encerrarmos a live de hoje, deixe sua mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o que você deixaria de grande aprendizado, de uma mensagem que valeria ouro para as pessoas que nos ouvem aqui nessa noite. Não, com certeza, Capela. Eu acho assim, né? A gente sempre tem a tendência de olhar o dia de hoje e falar, pô, mas as coisas estão difíceis, está complicado, essa pandemia, isso. Sempre vai ter alguma coisa difícil no dia a dia, pessoal. Principalmente quando a gente olha no cenário Brasil, América Latina. Desde que eu comecei minha carreira, não tem um ano fácil. Não tem um ano que você fala assim, puxa vida, tá tranquilo, né? As coisas estão em voo de cruzeiro, tá lindo, maravilhoso. Sempre tem desafios grandes, as coisas sempre complicadas. Então, eu diria que, pegando o aprendizado com o Tadeu, como eu comentei lá no começo, né? Sejamos positivos, vamos procurar, dentro das adversidades, dentro do cenário desafiador, sempre extrair o melhor daquilo. O que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer de bom para os nossos negócios, o que a gente pode fazer de bem para as pessoas. Eu acho que é isso que nos move. E poder olhar para trás e falar, puxa vida, deixei grandes legados, né? A gente sempre tem que ter ambição, como o Capela bem falou, de procurar algo a mais e de quando a gente chegar nesse algo a mais, poder olhar para trás e ver que deixamos muita coisa boa, um pedaço nosso para as pessoas, grandes acontecimentos para os negócios, logicamente, mas principalmente legados em que as pessoas se lembrem de nós e a gente tenha um sentimento de que aquilo valeu muito a pena fazer junto e um gostinho de quero mais. Muito bom, Rodrigo, excelente. A mensagem que eu deixaria, Rodrigo, hoje eu recebi um pedreiro aqui em casa, né? Eu até fiz home office hoje, porque eu tinha que receber 2 profissionais aqui para casa dar muita manutenção, então um veio limpar os rufos e o outro veio dar um orçamento a pintar aqui os rufos de casa. E ele falava para mim, olha, é muito ruim a gente ser mal recebido, né? Porque eu estive uma vez, na semana passada, numa casa, e essa pessoa queria que eu entrasse num telhado, que é isso daqui, o buraco para entrar, com uns parafusos enormes. E eu falei, eu não posso entrar aí. Né? E a pessoa falou, você tem má vontade, então você não quer trabalhar. E ele falou, meu, eu não preciso passar por isso. Eu falei, isso é desumano. E eu imagino como em pleno 21 de junho de 2021, nós temos pessoas que pensam dessa maneira, né? Pessoas que agem dessa maneira. E tem muitas, Rodrigo. Então, o que eu daria como conselho, né, ou de conselho de ouro, eu colocaria, trate as pessoas da melhor maneira possível, sempre, sempre, independente da sua posição, independente do seu cargo, dê sempre o seu melhor para as pessoas, isso não é balela, isso é um fato. No trabalho, na igreja, na rua, no trabalho social, faça o melhor, seja alguém que, quando passar pela vida das pessoas, as pessoas lembrarão, meu, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa deixa algo a mais, ela deixa um pedaço dela através do servir.
E independente do cargo, quando a gente está disposto a servir a nossa vida, né, como um gestor está disposto a servir o seu time, disposto a servir a organização, como um analista está disposto a servir a organização, os seus pares, ou na sua casa está disposto a servir a sua esposa sem esperar nada em troca e vice-versa, a gente consegue trazer e potencializar na nossa vida e na vida dos outros algo que é intangível, que o dinheiro não pode comprar, mas que faz com que a vida dos outros seja bem melhor do que a nossa. Eu escrevi um artigo recente que falava o seguinte: quando eu não puder dar mais nada em troca para alguém, que tiver aqui o Rafael parado aqui, ó, né, sem fazer nada, que não conseguir pensar direito, andar, nada, quem será, né, que vai ter algum prazer em vir e pelo menos estar próximo? E esse é o grande sentido da nossa vida. A gente está próximo daqueles que não podem, né, nos dar nada, mas só o fato de estar próximo já nos faz, né, sermos pessoas muito melhores. E assim é no trabalho Certeza. e assim é na vida, tá bom? Com certeza. Boa, boa. Pego esse aprendizado muito bom. Como sempre, muito iluminado, né, Capela? Muito bom, cara. Muito Imagina. bacana. Rodrigo, Bom, muito novamente obrigado. agradeço aí. Agradeço uma vez mais aí o convite. Grande prazer aí sempre estar falando contigo, com a turma aí que também acompanha e sempre que precisar, logicamente, vamos fazer um outro bate-papo aí. Vamos. Eu agradeço também, Rodrigo, de coração pela sua participação. Tenho muita admiração pelo profissional que você é. Que Deus ilumine seus passos, que você continue fazendo muitas boas lideranças onde estiver e onde vai passar ainda, porque essa vida muda, as coisas acontecem. E obrigado por você deixar um pouquinho de vida, um pouquinho de sabedoria para nós nessa noite. Que Deus te dê em dobro. E também agradecer a cada um que aqui está, né, de maneira especial, muita gente querida, a Érica, que trabalhou comigo, a Adriana, o Mário Barbie, queridíssimo também, o Rodrigo Offenbar, que apareceu por aqui, a Lenita, pessoas queridas que trabalham, a Laís, que eu gosto muito, a Ana, muita gente boa, né, amigos, Cissa, muitas pessoas que passaram aqui, agradeço de coração. E pedir, pessoal, vocês puderem dar um printzinho aí na nossa live. E agradeço também o Celo, todas as pessoas que estão aqui. Deem um printzinho na nossa live, divulguem, porque a ideia é que eu faça aí toda semana alguma coisa. Esse é um legado, o Rodrigo falou de legado. Então vamos tentar ser luz na vida dos outros, levar informação, conteúdo bom para as pessoas serem melhores onde elas estão e servirem com mais amor. Essa é a ideia. Então, Isso aí. Rodrigão, vamos fazer uma cara Muito boa. bom. Eu não tenho como Opa, melhorar, só se com trocar minha certeza. cara para a gente dar um print aqui. Então Muito vamos bom, lá. gente. Boa, dei o print aqui. Então tá bom, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Grande Se abraço. cuidem. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu, abraço. Tchau, tchau.